Revelado, 7 sinais chocantes de que o poder divino exposto desencadeia a transformação em alguém. No terceiro ano de Joaquim, em uma terra marcada pelo jugo romano, viveu um homem chamado Matias. Publicano e coletor de impostos, Matias se tornará um símbolo do desprezo e da traição entre seu povo. Os israelitas olhavam para ele com repulsa, pois sua profissão o tornará um agente da opressão que sufocava suas esperanças. As noites eram silenciosas, mas o murmúrio de desesperança preenchia o ar como uma névoa obscura. Sozinho, Matias vagava entre os murmúrios da indignação, sua alma carregando o peso de sua escolha. Certa manhã, os rumores sobre um pregador chamado Jesus de Nazaré alcançaram seus ouvidos. Movido por uma curiosidade inexplicável, ele percebeu que estava a caminho do monte, onde multidões se reuniam em busca de libertação. As palavras de Jesus flutuavam no ar, enquanto proclamava bem-aventuranças que tocavam fundo aos corações aflitos. Matias ali estava, observando, mas mais importante, sentindo um turbilhão em seu interior. A visão de um leproso sendo curado diante de seus olhos fez com que sentisse uma faísca de esperança, um eco distante de algo que ele ainda não compreendia. À medida que Jesus realizava milagres, como a cura do leproso, Matias começou a questionar sua própria vida e as alianças que fez. O que significava ser um publicano em um mundo onde a compaixão divina fluía como um rio? Logo, outra cena se desenrolou diante dele. Um centurião romano, um homem do opressor, demonstrou grande fé ao clamar pela cura de seu servo. O ato de fé daquele estrangeiro começou a desmantelar os preconceitos que Matias até então aceitara como verdade. O amor de Deus realmente transcendia todo tipo de barreira. Seguindo com atenção os milagres de Jesus, ele viu outra mulher, que sofria em silêncio, tocando o manto do Salvador e sendo curada. Matias não pôde mais ignorar seu próprio estado de desolação. Uma parte dele ansiava por retornar ao status quo, ao respeito dos fariseus, que se aproximaram dele querendo convencê-lo a reconsiderar sua posição. Volte ao caminho da justiça, diziam eles, oferecendo-lhe as conveniências de uma vida segura, mas sem transformação. Porém, Matias sabia em seu íntimo que havia uma escolha mais profunda. Ele estava diante de uma encruzilhada, um convite divino a abandonar todas as suas amarras. A presença do poder divino ao seu redor era inegável, e lágrimas brotavam de seus olhos enquanto considerava suas prioridades, a aceitação de homens ou a transformação que Jesus estava oferecendo. Ele sabia que o preço de sua decisão poderia ser alto, mas a promessa de redenção acendia uma chama que o convidava a um novo futuro. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Com um coração pulsando de novo fervor, Matias se levantou, pronto para seguir o caminho da transformação. O amor de Deus começava a moldá-lo, e, à medida que a noite caía, uma nova luz brilhava em seu ser. Ao deixar o encontro, ele sentia uma nova esperança crescendo dentro de si. A pergunta ainda ecoava em sua mente: esta seria a verdadeira chamada divina em sua vida? O mistério do que Deus tinha preparado para ele ainda se desenrolava, aguçando sua curiosidade e fé. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores quentes e douradas, Matias caminhava com passos decididos em direção ao espaço onde Jesus ministrava. O barulho da multidão se misturava ao pulsar de seu coração, que batia intensamente, repleto de expectativa. Ele já não era apenas um espectador, a transformação em seu íntimo fazia sentir que o tempo de decisão se aproximava. Em meio ao murmúrio, Matias ouviu vozes familiares. Os fariseus, homens da religião que sempre demonstraram repulsa a ele, comentavam em sussurros: esse homem deve ser silenciado. Nossos mandamentos são o caminho, suas palavras são perigosas. A ira e o medo podiam ser sentidos em suas vozes, mas a verdade que Jesus proclamava era como um convite irresistível. Chegando perto, Matias fixou seus olhos no rosto de Jesus. O olhar do mestre possuía uma profundidade que penetrava a alma,
Enquanto orava, curava os enfermos e confortava os aflitos, Matias percebeu que não poderia mais ficar em silêncio sobre sua própria miséria. O peso de sua vida como publicano tornou-se um fardo tão insuportável que ele desejava ardentemente se livrar dele. Naquele momento, outros se aproximaram, clamando por ajuda e libertação. Um homem cego, com vestes esfarrapadas, levantou a voz acima da multidão: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O desespero nas palavras dele revelou a urgência do clamor. Jesus, que por diversas vezes demonstrou compaixão, parou. Ele não ignorou o clamor, e, em um gesto poderoso, declarou: recupera a vista, a tua fé te salvou. As palavras de Jesus ressoaram profundamente dentro de Matias. O teste de fé do cego o incentivou a agir. Se ele pode recuperar a visão, eu também posso ser libertado de minha cegueira espiritual, pensou. Com uma coragem repentina brotando em seu coração, ele deu um passo à frente, superando o medo de ser rejeitado pela sua condição. Mestre, gritou, fazendo com que a multidão se voltasse para ele. Tende misericórdia de mim. Era um grito de dor, mas também de promessa, um reconhecimento da necessidade que ele tinha pelo Salvador. O olhar de Jesus se fixou sobre Matias, e por um breve momento, tudo ficou em silêncio. O mundo ao redor desapareceu, e apenas a luz do amor e da esperança brilhava entre os dois. Matias, segue-me, foi o que Jesus ordenou. Com essa frase simples, a vida de Matias estava prestes a ser transformada. O desprezo do passado estava prestes a ser trocado pela aceitação no reino de Deus, onde os mestres da lei não definiriam seu valor. Mas enquanto Matias começava a se aproximar de Jesus, uma nuvem escura cobriu o céu. Murmúrios de desaprovação surgiram, e a multidão que antes estava empolgada começou a se agitar. Os fariseus, em sua fúria, começaram a apontar e murmurar: um publicano? Nunca! A rejeição se intensificou, e a alegria que Matias carregava começou a ser assediada pelo medo da condenação. A luz que antes irradiava de seu coração agora se misturava à sombra da inquietação. Ele sentiu o peso da tradição e do desprezo cobrindo sua liberdade recém-descoberta. Poderia Jesus realmente aceitá-lo? Ele seria mesmo digno diante do juiz da eternidade? Sem perder a esperança, Jesus ergueu a sua voz: ninguém é excluído do meu amor. Enquanto os justos se afastam, os pecadores se achegam a mim. Nesse momento, Matias compreendeu que essa batalha não era apenas pela sua aceitação, mas pela revelação do plano de Deus. Um novo pacto de graça e misericórdia que permitiria que até os mais desprezados encontrassem um lar. Enquanto a multidão permanecia dividida entre a fé e a incredulidade, o céu pareceu se abrir, refletindo a luta interna de Matias. Ali estava, então, não apenas sua decisão, mas um chamado para todos verem a glória de Deus através do que parecia ser uma simples escolha. E assim, enquanto Matias caminhava à frente, seu coração ardia por um novo destino, totalmente transformado. Ainda havia um desdobramento nos propósitos de Deus. O que ele havia começado na vida de Matias seria um sinal de esperança para muitos outros, mas uma sombra ameaçava cancelar essa alegria. Uma voz sussurrava: mas o que os fariseus não sabiam sobre o plano de Deus. Enquanto Matias avançava em direção a Jesus, um peso inigualável pairava sobre a atmosfera. As palavras do Cristo ecoavam em seu coração: ninguém é excluído do meu amor. E cada passo que dava em direção ao Mestre fazia sua coragem aumentar, ao mesmo tempo que a desaprovação da multidão crescia como uma tempestade prestes a se abater. Os fariseus, reunidos em seu círculo de desprezo, murmuravam entre si com desdém: esse homem não pode ser um profeta, pois ele acolhe pecadores. Que tipo de libertação é essa? O desprezo em suas vozes era como trovão distante, prenunciando a raiva que se acumulava. Diante do clamor de Matias e do contagiante amor de Jesus, a barreira da incredulidade estava prestes a ser rompida. A presença de Jesus parecia brilhar intensamente, contrastando com a escuridão que se acumulava ao redor. Os olhos do Mestre, cheios de compaixão, encontraram os de Matias. E, ao soltar a dor que o aprisionava, o publicano sentiu a angústia dissipar-se, como a luz rompe a escuridão: Mestre, eu sou um homem perdido. Aceita-me, por favor. Matias, respondeu Jesus com firmeza e amor: hoje, a salvação entrou nesta casa.
A multidão ficou em silêncio, atenta à cena extraordinária. A rejeição e a incredulidade dos líderes religiosos pareciam ilusões diante da nova realidade que começava a se manifestar. Uma onda de murmúrios começou a se espalhar entre a multidão. Alguns se alegraram com a decisão do mestre, enquanto outros, consumidos pelo preconceito, viam na aceitação de Matias uma ameaça à ordem religiosa estabelecida. Mas o que isso significa? Questionou um fariseu. Se um publicano é bem-vindo, onde ficam as promessas para os justos? E nesse momento de tensão, Jesus, percebendo o conflito que se formava, começou a ensinar com uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. E disse ao primeiro: vai, trabalha na vinha hoje. E ele respondeu: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E, aproximando-se do segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. E ele respondeu: irei, Senhor, mas não foi. As palavras do mestre penetraram no coração de muitos, desafiando a visão estreita dos fariseus. Matias, ouvindo a história, compreendeu que havia em seu próprio caminho um chamado para ser mais do que um publicano. Ele poderia ser instrumentado para trazer muitos ao conhecimento da verdade. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Jesus perguntou, e o murmúrio da multidão aumentou à medida que os fariseus se viram encurralados por suas próprias palavras. O primeiro, disseram eles sem hesitar, a vergonha colando-se ao rosto de alguns. Assim, vos digo, Jesus declarou em voz alta, que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não creram nele, mas os publicanos e as meretrizes creram. Agora, o coração de Matias estava batendo forte, lançado em um mar de esperança. As sombras estavam se dissipando diante da luz do Salvador, que acolhia todos sem reservas. O tumulto da multidão começou a acalmar-se, alguns começaram a murmurar palavras de encorajamento. Mas entre as sombras, uma nova voz sussurrou, penetrando na mente de Matias: ainda há uma luta a ser enfrentada. A aceitação de Jesus vem com um preço. Este aviso não era o temor, mas um reconhecimento da batalha espiritual que todos enfrentavam. Assim, enquanto Matias se sentia mais forte e determinado, um pensamento lhe ocorreu: os desafios que viriam estavam apenas começando. O plano de Deus, que agora se desenrolava diante dele, não era apenas sobre sua transformação, mas o início de um movimento poderoso, que balançaria os fundamentos da religião da época. Mas o que os fariseus não sabiam sobre o plano de Deus reverberava em sua mente, prenunciando o que estava por vir, enquanto uma nova luz acendia o fogo em seu coração. O futuro, iluminado pelo amor incondicional de Jesus, estaria repleto de novos desafios e vitórias, e Matias estava prestes a fazer parte de algo muito maior do que ele poderia imaginar. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com uma intensidade refletida nos corações dos que testemunhavam a cena diante deles. Enquanto Matias sentia nova vida pulsando em suas veias, os fariseus, envolvidos em sua indignação, começaram a arquitetar uma maneira de desacreditar Jesus. Esse homem é um falso profeta, murmurou um deles. Quem se atreve a desafiar nossa autoridade e a ensinar que os desprezados têm um lugar na graça de Deus? As palavras da parábola ainda ecoavam na mente de muitos. Matias soube que sua decisão não apenas o limpava de suas antigas ofensas, mas era também um indício de algo maior que o mestre estava fazendo entre eles. Sentindo um chamado profundo, ele se aproximou ainda mais de Jesus, e com um olhar de determinação, perguntou: Mestre, como posso viver de acordo com este amor que aceita até os mais perdidos? Jesus, percebendo o sincero desejo do publicano, respondeu: Siga-me e deixe que cada passo que deres seja guiado pela luz que agora brilha sobre ti. Não temas, pois o amor de Deus transforma até o mais endurecido dos corações. Nesse instante, uma sombra inesperada passou sobre a multidão. Um fariseu, em sua indignação, levantou-se e gritou: Quem é esse homem que ousa proclamar a verdade? Ele não teme os olhos do céu que observam cada iniquidade? O clamor de raiva efervescia entre os religiosos, enquanto Jesus, com um olhar cheio de compaixão, respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. As palavras do Salvador eram como fogo que consumia a hipocrisia.
Mesmo no meio do tumulto, alguns começaram a refletir sobre suas próprias vidas e a necessidade de transformação. Matias reconheceu que em sua nova jornada, não estava sozinho. As outras faces da multidão, antes distantes, agora pareciam refletir suas próprias lutas e inseguranças. E se o Senhor realmente estivesse fazendo ainda mais do que esperávamos? Matias questionou em voz alta, deixando que o impulso de seu coração o conduzisse. Como podemos nos preparar para o que está por vir? Jesus sorriu para Matias, e em sua voz suave, replicou: aguardem a obra que o Pai está realizando. Em breve, serão revelados sinais no céu e na terra, pois o tempo de mudança se aproxima, e muitos serão chamados a participar dessa transformação. Enquanto isso, no campo distante, um grupo de discípulos se preparava. Já viam o eco das palavras de Jesus como um desafio divino que vinha para confrontar a religião estabelecida. Se o reino de Deus está sendo inaugurado entre nós, então devemos nos preparar para quando ele chegar em toda a sua glória, um deles afirmou com resoluta expectativa. Matias percebeu que não se tratava apenas de sua história, mas da história de um povo. Eles estavam diante de uma nova aliança, uma promessa que transcenderia as falhas da humanidade. Qual será o nosso papel neste novo reino? Ele se perguntava, pensando no chamado que se estendia a todos que aceitavam a graça de Deus. Os fariseus, impotentes diante da verdade que emergia, apenas se fechavam em seu orgulho. Eles não entendem o que está prestes a acontecer, Matias refletiu. A aceitação de Jesus é um convite à mudança radical, e sua vinda prepara o caminho para um novo tempo. Assim, enquanto a noite caía e as estrelas começavam a brilhar, um novo propósito se firmava no coração de Matias. Ele estava determinado a ser um dos que proclamariam esta palavra. Vendo Jesus ao seu lado, sentiu que o próximo movimento de Deus estava próximo, mais perto do que jamais imaginou. Uma certeza ressoava em seu coração: um novo começo está prestes a ser revelado, e como parte deste plano, a nova vida que experimentei hoje me levará a viagens que só Deus pode orquestrar. O que ainda estava por vir seria uma demonstração do poder divino, e apenas o tempo mostraria quão profundo e transformador seria o impacto da graça de Deus. Uma pergunta pairou no ar: qual seria o próximo desdobramento do plano soberano de Deus, destinado a mudar o curso da história e das almas que haveriam de crer? As estrelas brilhavam intensamente no céu, enquanto a multidão se dispersava lentamente. A palavra de Jesus ainda ressonava no ar, como uma melodia eterna que ecoava nas almas sedentas. Mas havia outra tensão, uma inquietação que permeava o ambiente. Matias, ainda absorvendo tudo o que havia acontecido, percebeu que havia muito mais por trás das palavras do Mestre. Naquela mesma noite, enquanto os discípulos se reuniam em um canto afastado da cidade, eles discutiam fervorosamente as promessas que tinham ouvido. Pedro, com seu fervor característico, levantou-se e exclamou: precisamos nos preparar. O que ele disse não é trivial, é uma convocação. O reino de Deus está às portas. Tiago, pensativo, acrescentou: mas como saberemos que é o tempo certo? O que devemos observar? Jesus falou de sinais, mas qual será a natureza desses sinais? As inseguranças começaram a despertar dúvidas nos corações dos discípulos, e eles ficaram em silêncio. O vento noturno entrou e acariciou seus rostos, e, por um momento, como que respondendo à sussurrante ansiedade, uma luz formidável brilhou no céu, fazendo com que olhassem para cima. Vejam! Exclamou João, apontando para a luz que se formava em uma nuvem densa. A visão era magnífica, refletindo raios de ouro e prata. Nela, uma voz pareceu ressoar: amanhã, no terceiro dia da Páscoa, revelarei minha glória. Fiquem atentos! No meio desse espetáculo celestial, Matias sentiu um arrepio percorrer sua coluna, uma mistura de temor sagrado e expectativa. Ele sabia que aqueles eram sinais não apenas para os discípulos, mas para todos que buscavam a verdade. Na manhã seguinte, o grupo se reuniu novamente, e enquanto o sol surgia no horizonte, Jesus chegou entre eles. Sua presença era como uma brisa suave que levava embora todo o medo. O tempo do Pai se aproxima, ele disse, a voz clara e firme. Nos próximos dias, testemunharão sinais que confirmarão a verdade do reino. Preparam-se, pois os primeiros a compreendê-los serão chamados para agir. Os fariseus, ao longe,
observavam cada movimento, e sua raiva se incendiava. Estamos prontos, um deles disse em voz baixa. Vamos nos unir para interromper esse homem. Suas palavras estão desestabilizando nossa influência. A competição pela verdade e pela autoridade tornava-se um campo de batalha, e a tensão entre as duas frentes crescia. Matias, ao ouvir isso, refletiu sobre as palavras do Senhor. Em seu coração, o peso da responsabilidade se tornava cada vez mais significativo. O que está reservado para nós, Senhor? Ele sussurrou, enquanto olhava nos olhos de Jesus, buscando discernimento. Não temas, Matias. As trevas não prevalecerão contra a luz. Prepararei um caminho, e muitos sairão dos seus lugares de conforto para encontrar a verdade. Com essa promessa, a nova aliança começava a ganhar forma. Um sentimento profundo de esperança se misturava ao medo do desconhecido. Os discípulos sentiam que eram parte de algo grandioso, mas o custo da obediência começava a se insinuar na mente de todos. O que seria necessário para que o reino de Deus fosse verdadeiramente estabelecido entre eles? Que sinais Jesus ainda revelaria? O que estava prestes a acontecer poderia ser o início de uma nova era ou o clímax do mais intenso conflito espiritual. Assim, a primeira luz da manhã se erguia, e as sombras da dúvida eram lentamente dissolvidas. A promessa de transformação pairava no ar, mas a pergunta crucial permanecia sem resposta. Qual seria a próxima grande revelação do plano soberano de Deus, capaz de não apenas desmantelar a hipocrisia, mas também de trazer a liberdade aos cativos? Na manhã seguinte, a cidade de Jerusalém despertava lentamente, e uma renovada expectativa preenchia o ar. Os discípulos estavam reunidos, seus rostos iluminados não apenas pela luz do sol, mas pela certeza vibrante de que algo extraordinário estava prestes a ocorrer. Matias, em especial, sentia a urgência das promessas feitas por Jesus ressoando em seu coração como um tambor de guerra, convocando-o para a ação. Após a refeição, Jesus dirigiu-se a eles, seus olhos carregando um misto de amor e determinação. Hoje, peço que saiam e que observem. Nas atividades do dia a dia, nos rostos e nas necessidades das pessoas, verão a verdadeira mensagem do reino, ele instruiu. O primeiro sinal que verão é a compaixão que deve ser o coração de suas ações. Matias, animado, começou a compreender a essência do que o Senhor desejava que eles fizessem. Ele se lembrou do momento em que Jesus havia curado um cego, e os ensinamentos sobre amar e curar como o próprio Pai amava. Então, devemos agir como a luz que ele nos pediu para ser, pensou, partindo de seu posto. Enquanto caminhavam pelas ruas poeirentas, o que parecia ser um dia normal logo se tornou cenário de milagres. Eles viram um paralítico, tão acostumado à sua miséria, estirado ao longo do caminho. Os discípulos aproximaram-se, e Pedro, tomado de coragem divina, declarou, em nome de Jesus Nazaré, levanta-te e anda. O homem imediatamente se ergueu, os olhos estonteados, e uma onda de alegria tomou conta da multidão que começava a se aglomerar ao redor. A glória de Deus se manifesta em milagres! Gritou João, e os ânimos fervilharam. Mas nem todos estavam contentes. Um grupo de fariseus se aproximou, seus rostos endurecidos pela indignação. Por que fazem isso no dia de descanso? Eles exigiram saber, como se as regras humanas pudessem ter um peso maior que a compaixão divina. Jesus, sabendo da ira que se acendia, virou-se para os fariseus e disse com autoridade: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. O que é mais fácil, dizer que o paralítico se levante ou que os pecados lhe são perdoados? Suas palavras cortaram como uma lâmina, trazendo à luz a hipocrisia dos que se opunham a ele. Matias observava, seu coração pulsando de emoção. Cada milagre foi como uma pedra lançada em um lago, criando ondas de transformação ao seu redor. Mas ainda havia um peso de incerteza sobre os ombros dos discípulos. O que viria a seguir? Como isso se encaixava no grandioso plano de Deus? No momento em que o sol começava a se pôr, Jesus reuniu novamente os discípulos. Estes são apenas o começo dos sinais que prometi. Existem muitos outros que estão por vir, ele declarou, olhando intensamente em cada rosto. Preparem-se para o que está prestes a se revelar. O terceiro dia está próximo, e sua importância não pode ser subestimada. Os corações dos discípulos se inflaram de expectativa e temor ao mesmo tempo.
O que significavam essas palavras enigmáticas? Que transformação estava agindo nos bastidores, preparando o caminho para a grande revelação do plano soberano de Deus? Enquanto a noite avançava, Matias sentiu uma mistura de esperança e apreensão. A tempestade espiritual que se aproximava estava prestes a explodir em um clímax de verdade e poder. Ele sabia que logo seriam chamados a um desafio que mudaria tudo. E assim, envolto em perguntas e promessas, ele aguardava ansiosamente o que estava por vir. Contudo, uma questão pairava no ar: que sinais maiores aguardavam sua descoberta e como a glória de Deus se manifestaria de maneira incrivelmente poderosa nos próximos dias. Na alvorada do dia seguinte, uma brisa suave soprava sobre Jerusalém, e os discípulos ainda estavam rodeados pela expectativa do que Jesus havia predito. Matias se levantou, seu espírito inquieto e impaciente. Ele sentia que o momento da revelação estava próximo, e as palavras de Jesus ecoavam em sua mente: preparem-se para o que está prestes a se revelar. Reunidos novamente, os 12 homens buscavam entender o que Jesus estava prestes a orquestrar. Pedro, sempre impulsivo, não conseguiu conter sua ansiedade. Mestre, o que nos espera neste dia? Ele perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Jesus, com um olhar penetrante, disse: hoje, os poderes do céu e da terra estarão em ação. Vocês verão 7 sinais, e cada um deles revelará um aspecto do reino. Não temam, pois cada milagre será uma janela para entender a essência do Pai. E assim, o grupo partiu, conforme o sol iluminava o caminho diante deles. No caminho, se depararam com uma mulher que chorava ao lado de um caixão. A dor em seu rosto era a de uma perda devastadora. Com um coração cheio de compaixão, Jesus aproximou-se e tocou o féretro, dizendo: jovem, eu te digo, levanta-te. Imediatamente, o jovem se levantou, e a mulher, agora radiante de alegria, abraçou seu filho que retornava à vida. O primeiro sinal foi a vitória sobre a morte, uma imagem poderosa do poder de Deus para restaurar tudo o que estava perdido. Os discípulos ficaram sem palavras, e uma onda de reverência tomou conta deles. Mas, logo, a multidão que assistia começou a murmurar, e entre eles, fariseus estavam presentes, espreitando, buscando uma oportunidade para acusar Jesus. Logo, um grupo de coxos se aproximou, e alguns começaram a gritar por ajuda. Senhor, nós estamos em necessidade. Clamaram eles, e humano e divino se uniram em um clamor por compaixão. Nisso, Jesus, com a mão estendida, disse: recebam a cura. Um por um, eles se ergueram e andaram. O segundo sinal não foi apenas um ato de cura, mas a manifestação da misericórdia do Senhor. A multidão estava em êxtase, mas a fúria de alguns líderes religiosos crescia como uma tempestade no horizonte. Continuando seus passos, eles chegaram a um poço, onde um homem cego estava sentado, implorando. Ao vê-lo, Jesus fez um sinal com a mão e então passou a terra em seus olhos. Ele pediu que o homem se lavasse no tanque de Siloé, e o cego obedeceu. Quando voltou, seus olhos brilhavam, e ele anunciou: eu vejo. Eu vejo. O terceiro sinal foi um verdadeiro milagre, que revelou que a luz do mundo estava em meio a eles. No entanto, o burburinho de indignação se intensificou entre os fariseus. Eles aproximaram-se do homem curado e questionaram: como se atreve a afirmar que pode vir? O homem, firme em sua convicção, respondeu: foi ele que me curou. Frente a tanta crença e incredulidade, Jesus dirigiu-se à multidão e declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto Matias escutava as palavras do Senhor, um novo sinal brotou de seu coração, a oportunidade incalculável de se tornar testemunha da declaração de Deus. Ele sentiu uma responsabilidade crescente, um chamado claro a ser um agente de transformação. Jesus olhou ao redor, percebendo a tensão no ar. Vocês verão, ainda hoje, outros sinais que revelam os planos do Pai. Preparem-se, pois o verdadeiro propósito de tudo isso ainda está por vir. Haverá um quarto sinal que os levará a uma verdade maior, uma verdade que nos levará à essência do sacrifício. Os discípulos, agora conscientes de que estavam na presença do algo grandioso, não podiam evitar que a expectativa se transformasse em ansiedade. O que seria o próximo movimento de Deus? O que mais seria revelado que desafiaria todas as suas crenças? Assim, ao observarem a cena,
Matias tomou uma decisão, não poderia haver hesitação. Ele era chamado a testemunhar e a ser agente do reino, enquanto o plano soberano de Deus começava a se desdobrar com intensidade. E, no fundo de seu ser, uma mensagem pulsava, pronta para se manifestar. Mais revelações estão à porta, e o céu está se movendo em uma direção que mudará tudo. Enquanto caminhavam pelas ruas poeirentas de Jerusalém, o coração de Matias pulsava acelerado. Ele ouvia as palavras de Jesus reverberarem em sua mente e sentia uma expectativa crescente na multidão que o cercava. Jesus sabia que o significado profundo de cada um daqueles sinais seria mais do que aparente, seriam chaves para a transformação espiritual que aguardava por todos. O grupo se aproximou de um templo, onde ninguém menos que um endemoninhado, atormentado e solitário, clamava pela sua libertação. Os olhares aterrorizados da multidão se voltaram para aquele homem que, sob a influência de espíritos malignos, havia se tornado uma sombra de sua antiga identidade. Jesus, ao avistar a cena, não hesitou. Com uma voz firme e poderosa, disse: "Sai, espírito imundo!" Num instante, um silêncio aterrador envolveu o lugar enquanto a presença da autoridade divina se manifestava. Os espíritos, coagidos pelo comando de Jesus, gritaram em desespero e saíram do homem, que colapsou no chão. Os olhos de todos estavam fixos na cena, e um murmúrio de assombro se espalhou rapidamente. O homem que antes estava perdido agora se levantava, limpo e livre. Este foi o quarto sinal, e a multidão, espantada, começou a reconhecer a verdadeira identidade de Jesus. Quem é este que até os demônios lhe obedecem? Questionaram uns aos outros, enquanto outros contemplavam a nova vida que havia ressurgido naquelas ruínas. Matias observava a transformação, e um pensamento lhe atravessou a mente: quem somos nós, homens de fé, para limitarmos a obra de Deus em nós? Ele sabia que aquele milagre não apenas libertava o homem, mas também desafiava cada um presente a abrir os olhos para a realidade do reino. O poder de Deus não apenas se manifestava em sinais e maravilhas, mas estava disponível a todos que aceitassem a verdade. Enquanto a alegria começava a tomar conta do lugar, um fariseu, de rosto endurecido, avançou em direção a Jesus. Com um tom de desprezo, ele questionou: se tens tal autoridade, por que não libertas o povo da opressão dos romanos? Por que não te fazes rei? O olhar de Jesus, que estava cheio de compaixão, agora mostrava a dor da incredulidade. O meu reino não é deste mundo, respondeu ele com firmeza, e a liberdade que busco dar é muito mais profunda do que a que você imagina. Com essas palavras, Jesus lançou uma luz sobre a liberdade espiritual que era oferecida a cada alma, um convite para além da opressão física. Os discípulos ficaram em silêncio, refletindo sobre a resposta de Jesus. Matias sentiu seu próprio coração ser desafiado. Ele entendeu que a libertação que observavam era um prenúncio do que estava por vir. Mais do que apenas sinais, esses eventos carregavam mensagens de transformação e esperança. Enquanto o sol começava a se pôr, Jesus olhou para seus seguidores, em voz suave, disse: "Vou-lhes mostrar mais um sinal, que revelará a profundidade do sacrifício. Preparem-se, pois a grandeza deste dia não terminará aqui." A excitação e o temor se misturavam entre os discípulos. Matias, arrebatado pela expectativa, indagava-se que profundezas da verdade ainda aguardavam ser descobertas. O que mais o Senhor tinha reservado para eles? Com cada milagre que acontecia, os planos de Deus se desdobravam, expondo um chamado para todos aqueles que desejariam seguir Jesus. E assim, Matias se viu à beira de uma revelação ainda mais profunda, uma que não apenas transformaria vidas, mas que mudaria o curso da história. E naquele momento, ele soube que estava pronto para testemunhar o que seria o quinto sinal: a preparação do coração para o sacrifício redentor que estava por vir. E uma pesada nuvem de mistério e expectativa pairava no ar. Que transformação Deus estava prestes a realizar em seu plano soberano? Enquanto os últimos raios de sol se esbatavam no horizonte, a atmosfera em Jerusalém estava carregada de expectativa e uma inquietante promessa. A multidão se dispersava lentamente, mas a energia contagiante do milagre recém-presenciado ainda vibrava nas almas inquietas. Matias permanecia ao lado dos outros discípulos, sua mente fervilhando com a visão do homem agora liberto, mas seu coração pressentia que o verdadeiro sinal ainda não havia se manifestado. Jesus, observando a multidão,
começou a caminhar em direção a um pequeno grupo de pescadores que se reunirá na margem do lago de Genezaré. As águas espelhadas refletiam o laranja e o roxo do pôr do sol, tornando a cena quase mágica. Ao se aproximar, ele fez um gesto para que Matias e os outros se juntassem a ele. Os discípulos, atraídos pela presença do mestre, formaram um círculo ao seu redor. Vocês viram o que ocorreu, começou Jesus, sua voz envolvente ecoando sobre as águas tranquilas. A libertação daquele homem foi um sinal do poder do reino que se aproxima. Mas ainda mais, há um ensino profundo em tudo isso. O que as pessoas precisam saber é que a verdadeira opressão reside não em Roma, mas nos corações aprisionados pelo pecado. As palavras de Jesus penetraram o espírito de Matias, e seus olhos se abriram para a profundidade do ensinamento que estava sendo revelado. Ele lembrou-se das muitas vidas atormentadas que havia visto em sua caminhada, os medos, as culpas e as ansiedades que as pessoas carregavam. Instintivamente, ele sentiu um peso de responsabilidade crescer sobre seus ombros. Havia uma missão que ia além da simples observação, era um chamado. Assim como o homem que se levantou, muitos ainda aguardam sua libertação, continuou Jesus, e não serão apenas os que estão feridos fisicamente. Eles anseiam por algo mais profundo. Ele pausou, olhando para cada um dos discípulos, permitindo que as palavras pesassem sobre eles. E vocês, o que farão a respeito? Estão prontos para serem instrumentos nas mãos do Senhor? Matias sentiu o coração pulsar em seu peito, uma chama de determinação começava a arder dentro dele. Sim, ele queria ser um canal de transformação, mas carregava a incerteza e o medo do que isso implicaria. Quantas custas seriam exigidas ao seguir tal chamado? Porém, mesmo com as dúvidas ressoando, a voz suave e mais firme de Jesus trouxe um consolo inexplicável. Assim como eu sou enviado, também eu os envio, declarou Jesus, as suas palavras reverberando com autoridade. Vocês precisam ir e pregar, curar os enfermos, expelir demônios, e proclamar que o reino de Deus se aproxima. Este é o nosso propósito. Com isso, ele olhou para o céu, e Matias percebeu que algo monumental estava prestes a acontecer. De repente, um vento forte começou a soprar sobre o lago, e uma nuvem densa cobriu o céu. A atmosfera mudava, e os tomados pela reverência e temor viram que o próprio céu parecia se abrir. As palavras de Jesus ecoaram em seus corações, Brace or selves, pois o Senhor enviará seu Espírito. A preparação para o sacrifício redentor se aproxima, a transformação é mais do que um milagre físico, é um renascimento espiritual. Matias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela era a realidade do plano soberano de Deus se desdobrando diante deles, um espectro de algo maior, uma promessa de transformação que não via limites. E nesse instante, no meio do redemoinho de incertezas e esperanças, ele decidiu, ele não se afastaria da missão. Ele estava pronto para ser parte disso tudo, mesmo diante do desconhecido. Mas antes que alguém pudesse articular palavras de encorajamento, um alto clamor irrompeu da multidão. Olhando em direção à origem do som, Matias percebeu que uma nova estrondosa revelação estava a caminho, algo que desafiaria ainda mais sua compreensão do poder e do amor de Deus. Podia sentir a intensidade do divino se aproximando, e ele sabia que a jornada estava apenas começando. Enquanto se preparavam para voltar à cidade, a mensagem sublime ainda pairava sobre eles. O que significaria realmente essa nova vida em Cristo e qual seria o impacto que teriam ao abraçar o chamado irrevogável de Deus? E assim, uma nova pergunta pairava no ar, envolvendo o grupo em uma busca angustiante e expectante. Quais seriam os próximos sinais que Deus revelaria? E como esses atos de amor e poder iriam moldar os corações do povo? O dia havia começado com uma expectativa vibrante, como se a própria criação estivesse em sintonia com um plano divino emergente. A cidade de Jerusalém respirava uma atmosfera impregnada de murmúrios e esperanças renovadas. Matias, agora determinado em seu chamado, olhava atentamente ao redor. Ele sabia que o Senhor havia prometido mais revelações, e seu coração ardia com a possibilidade do que estava por vir. Jesus havia acabado de reafirmar a missão de enviar seus discípulos para pregar o reino e realizar milagres. Enquanto caminhavam, Matias esperava ver mais sinais que confirmassem a realidade do que acabará de ouvir. A multidão ao redor estava ansiosa, e o clima era de antecipação,
como se esperassem a chegada de algo monumental. Chegando a um mercado movimentado, começaram a ouvir gritos de pânico. Um homem caiu. Ele não se move. Uma mulher exclamou, enquanto o tumulto se espalhava rapidamente. A pequena multidão se aglomerava em torno de uma figura caída, e o semblante de Matias se tornou grave. Ele sentiu a chamada interior, uma urgência de agir. Com o olhar firme, ele seguiu Jesus até o centro da confusão. Ali, deitado no chão, estava um jovem, a respiração ofegante e o corpo sem vida. A agonia nos rostos dos presentes refletia uma perda que explodia em seus corações. Matias, lembrando-se das palavras e dos milagres que Jesus realizará, tomou uma decisão. Mestre, ele disse, seu tom cheio de ousadia, como podemos nos tornar canais dessa mesma graça? Devemos crer que uma intervenção divina é possível. Jesus se aproximou do jovem e, em um ato de compaixão, tocou sua testa. Não temam, pois Deus é o Deus da vida. Jovem, eu te digo, levanta-te. O eco da declaração penetrou na multidão e, antes que pudéssemos piscar, o corpo inteiro do rapaz começou a se mover. A multidão silenciou, e naquele instante místico, o jovem sentou-se, os olhos espantados, enquanto as vozes exclamavam em louvor. O poder de Deus se manifesta! Alguém gritou, e aplausos e gritos de louvor se espalhavam. O medo da impotência foi substituído por um frenesi de alegria, um sinal que Matias jamais esqueceria. Ele viu que a fé não apenas trazia transformação pessoal, mas era também um veículo para mover montanhas. Enquanto a multidão se animava, outra voz se ergueu. Mas o que os líderes religiosos dirão sobre isto? Um fariseu que estava entre os presentes olhou ferozmente para Jesus. Veem! Estão levando as multidões com suas ilusões. Há quem se ergue a esta hora contra a estrutura que temos estabelecido. Os discípulos, percebendo a ameaça que surgia, notaram como a fúria estava prestes a eclodir. Jesus, no entanto, não se deixou intimidar. Ele levantou-se e retorquiu aos fariseus, é mais fácil fazer um homem andar ou dizer seus pecados são perdoados. Se soubesseis o poder que o reino de Deus trouxe para os enfermos, clamaríeis por misericórdia, não por condenação. As palavras de Jesus traziam uma carga de verdade e dignidade que ressoou profundamente entre os que buscavam esperança. Matias sentiu, em seu íntimo, uma confirmação do propósito. Este é o caminho. O nosso testemunho é viver não apenas para nós mesmos, mas para sermos refratores da luz do reino. Mas enquanto uma onda de empolgação e atos de fé se espalhava, com isso também veio o medo da reação das autoridades. Os fariseus, em suas vestes cerimoniais, murmuravam de indignação. Seus corações endurecidos não podiam aceitar o novo movimento que estava soprando entre eles. Observem! Matias agora proclamava à multidão, elevando sua voz. O reino de Deus é como uma rede que reúne todos os homens, mulheres, ricos e pobres. Jesus nos mostra que há espaço para todos. Com um aceno, Jesus fez lembrar da promessa sobre um novo pacto e como, através dele, tudo se transformaria. E antes que Matias pudesse processar tudo o que haviam acabado de testemunhar, o céu parecia ter aberto um novo capítulo. Os sinais visíveis estavam apenas começando. À medida que o dia se tornava noite, uma sombra familiar voltou a pairar. No horizonte, um grupo de fariseus se mobilizava em segredo, murmurando sobre como desacreditar Jesus. Nada acabará com a ordem que estabelecemos, um deles sussurrou com desdém. Mas o que eles não sabem, Matias pensou em seu íntimo, pode muito bem ser o plano soberano de Deus em ação. O que ainda está por vir mostrará a verdadeira natureza da glória de Deus. Os pensamentos fervilhavam em sua mente, e uma nova intensidade se acendia em seu coração. Assim, o que parecia ser uma simples rotina se transformava em uma jornada intensa de descobertas. E enquanto o sol se despedia, Matias sabia que a próxima revelação estava se aproximando, pronta para abrir mais do que apenas os olhos, estava pronta para abrir corações, transformando vidas para a eternidade. O que mais estaria por vir? Uma coisa era certa, o mover de Deus era inegável, e as vidas que iriam se unir sob a bandeira do amor e da graça estavam prestes a ser testadas de maneiras que eles nunca poderiam imaginar.